Gente, para quem entrou agora, meu nome é Daniel, eu estou aqui através do programa Sem Mais Desculpas. O objetivo da gente aqui é incentivar as pessoas a pedalar. A convidada de hoje é a Angélica. A gente está falando sobre o medo, que à medida que você trata ele, sabe lidar com ele, você consegue aprender muito mais rápido, ou quando você não consegue lidar com ele, você pode levar muito mais tempo para aprender. E no final aqui da live, a Angélica vai dar uma dica prática, né, de como fazer isso. Bom, Gel, Uhum, vamos lá, passando a palavra para você novamente. uhum. Então, para uma criança, ela não tem Não essa, tem esse ela tem registro que você enquanto falou, né? espécie, ela tem enquanto espécie, ela tem Aham. enquanto espécie esse registro. Mas na ontogênese desse sujeito, que é a história individual desse sujeito, ele ainda não tem registro suficiente sobre isso. Sim. O que é que pode acontecer que vai fazendo registro? Vai, você vai dizer assim, ah, mas ele nunca caiu, nunca teve uma situação dessa espécie, porque até mesmo crianças apresentam alguns medos. Entendi. Esses medos também podem ter sido tanto ativados dessa história filogenética, como eles podem ser medos da história, do contexto onde esse indivíduo, do ambiente onde esse indivíduo vive. Então, a gente ouve recomendações. Eu lembro, aí voltando para a minha história, Aham. fazendo um link, eu lembro do primeiro dia que eu fui tentar, né? Foi ali, mais ou menos ali onde eu tive conhecimento que depois desse encontro que eu fui no Bike Anjo, eu fiquei sabendo que você dava aula particular. Eu fui uma vez ao Bike Anjo e eu agora estou resgatando essa história. Então, eu lembrei dessa informação. Eu estava na fila, lá no Parque Pituaçu, não, ali no perto do Atacarejo, Patamares, né? Ali, Em Piatã. estava na Piatã, eu estava ali na fila e fui a primeira a chegar e vi a fila crescendo e chegou uma família. Aham. Era uma pessoa de mais ou menos a minha idade, a filha e uma criança. E aí eu tive certeza naquele momento que se tratavam de pessoas que queriam aprender também a andar de bicicleta. Eu achei que era para criança, mas depois eu vi que a pessoa da minha idade, que eu vou chamar da senhora, né? É, que era a senhora que ia aprender. Ela ficou na fila e aí começou aquela conversa. Como nós chegamos um pouco cedo, porque tinha a história de senhas, e acho que as pessoas eram poucas senhas, então faziam que quem queria garantir a sua vaga chegava cedo. Sim. Essa pessoa, na fila, as três, a mãe, a filha e a neta. E tinha uma netinha, uma menina por volta de uns 10 anos por aí. É, a menina, ela saindo, correndo na bicicleta, né, brincando, ela não tinha ido para aprender, ela foi para acompanhar a avó e a mãe. Aí Aham. ela correndo lá, pedalando, e a mãe correndo atrás, ô menina danada, pare, não sei o quê, bebê. E a avó, ela é muito danada, e daqui a pouco a conversa voltou para a mãe, para a avó, né? Sim. Aí a filha falou, mãe, você tem que parar com esse medo. Você estava muito bem. Como é que você sai daqui e já esqueceu tudo, né? Você tem que ir, não se jogue, tenha coragem. Aí fiquei assim ouvindo, naquele momento eu ainda não sabia nada, né? Mas fiquei ouvindo assim, eu falei assim, meu Deus, é ela que vai aprender. Aí quando foi agora que eu estava olhando esses escritos meus a respeito dessa experiência que foi andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, eu vi esse diálogo e me chamou a atenção isso, que ela dizia para a menina, elas diziam para a menina, cuidado, pare, você vai se machucar, Sim. Pra menina de 10 anos. para a menina de 10 e Aham. para a avó, não tenha medo, perca o medo. Olha só. Então, quando você falou Retrata dessa bem o que live você aí, falou, né? A criança, é, ela é, falta, né, é, o medo que protege, e para a pessoa mais velha, ela já tem muito acumulado. Então, são duas situações bem diferentes. e a gente tem atitudes ambivalentes. Com a criança, a gente dispare, e essa criança pode internalizar de alguma forma, dependendo da criança. Se ela ouve muito o tempo inteiro, cuidado, você vai cair, algum registro vai ser feito, Aham. né? Sim, claro. E para a pessoa mais velha, a gente diz perca o medo, como se perder o medo fosse uma coisa racional. A gente, enquanto espécie humana, a gente lida muito melhor com a razão, a gente é muito capaz de resolver coisas cognitivamente e emocionalmente a gente tem muito mais dificuldade. Diga-se de passagem que eu não vou dizer da noite para o dia assim,
Eu não gosto de fulano. Eu vou dizer, mas amanhã eu vou acordar gostando de fulano. Não adianta. Nem a conversão faz isso. Você vai rezar muito, você vai pedir muito a Deus para mudar seu sentimento, mas não é uma coisa que racionalmente você faça. A gente não faz uma mudança assim. A gente pode se organizar para fazer isso. Então, imagina que para essa pessoa, então, o medo ele vai sendo, vai se organizando, assim como essas outras emoções todas. E Uhum, algumas delas, como vocês podem já estar pensando aí, ouvindo e questionando, existem pessoas que são mais propensas a determinadas emoções, assim, expressar determinadas emoções, né, viver, mas todos nós vivemos, temos esse aparato, né, bioquímico para viver todas elas. Agora, algumas pessoas têm mais, então vai dizer, fulano é extremamente medrosa. Então, a gente tem que entender, pode tirar a imagem, e aí pode botar tá. a outra. Qual a imagem que você Então, a quer, gente meu tem bem? que entender do medinho, do medinho. Ah, certo. Porque ele aparece na nossa vida, como eu já disse, Para quem como entrou agora, está esse aí lá é o na teoria. personagem do filme Divertidamente, né? Divertidamente, que No, representa a emoção básica do medo. é, e no filme, como você tinha lembrado, aparecem aquelas gavetinhas. Então, Isso, à medida, você vê que a menina, ela teve o que a gente hoje, inclusive, chama muito, de todo mundo fala, teve um gatilho que disparou aquele conjunto de emoções nela. uhum, Ela viveu uma experiência, não é? Ela mudou de cidade, não foi isso? sim, foi isso. Ela muda de cidade, ela vai muda de cidade, aí Muda de ela vai para uma escola, escola nova. muda de Muda de casa. escola, Eu muda de acho que muda casa, alguma então coisa na dinâmica de casa também. Eu acho que o pai vai trabalhar mais, ou a mãe vai trabalhar mais, ela fica menos o pai vai assistida. viajar, vai trabalhar. Então, assim, tem um conjunto de fatores ambientais que fazem com que essas emoções venham à tona. Então, as emoções, inclusive, na história é muito engraçado que elas ficam brigando uma com a outra. E o medo é tão medroso que ele não aparece tanto, É verdade. né? Eu achei engraçado que o medo é a emoção que não fica tão em destaque, Uhum. né? A alegria toma conta da festa. E aí a gente pode ver também ali, que eu achei um bonzinho para lembrar, que essa história nos leva a pensar que, aí voltando para a nossa relação de aprendizado de pedalar, Alex falou, Alex é instrutor também de bicicleta, Alex? Eu acho que É, Dan? não. Esse Alex eu acho que é outro. Ah, certo. Então, assim, enquanto instrutor, então a gente vive ou num ambiente de amizade, alguém sai para pedalar, o amigo caiu, essa pessoa foi ativada por uma determinada emoção, que é o medo, Uhum. né? Ela viveu a experiência do medo. No outro, né? A gente vive em uma sociedade, a gente vive em grupo, né? Sai num grupo, então essa emoção em mim ativa uma outra emoção em quem está no meu entorno também, que pode ser também a de medo, pode reforçar o meu medo, ou pode ser uma emoção de raiva, pode ser de tristeza, não é? Então, você viu na história, e acho engraçado naquele filme, que aquelas emoções, elas começam, inclusive, na hora que eles estão na mesa, jantando, a família. Aham. A criança vai vivendo a emoção, o pai outra, a mãe outra, e ali vem um conjunto de emoções. E aí eu fiquei pensando, e, poxa, se eu tivesse, Daniel tivesse me convidado para fazer essa live há 5 anos atrás, eu ia fazer minha tese sobre o medo no processo, né, de Olha que aprendizado, legal. porque eu descobri que tem muita coisa assim que a gente pode explorar com relação a isso, Daniel, Aham. com relação ao indivíduo, né? Já E aí você contou o caso da sua aluna, diga. essa pergunta que a Alex fez, eu vou repetir aqui porque teve gente que entrou depois. Alex está aí com a gente, ele Hum, fez um comentário aqui perguntando o seguinte. A Angélica ainda vai responder, tá? Ele pergunta o seguinte: hum, se a gente está com uma pessoa e essa pessoa cai, hum. o que é que a gente pode fazer para ajudar ela a não ficar com aquele sentimento de que ela não pode mais fazer aquilo, de medo realmente, né? Ah, E, a ó, pergunta foi essa, ó. Alex tá falando aqui, ó, sou Alex Pronto. Bike de Teofilândia, já fui muito incentivador de novos ciclistas quando tinha loja. Hoje, um admirador do ciclismo. Então não é o instrutor que você está pensando, não, mas é um Ah, incentivador sei. do ciclismo lá de Teofilândia.
E eu queria já dizer para Como foi a você, pergunta dele? Diga. a pergunta dele é, no momento que você presencia um amigo, uma pessoa que está ali pedalando com você, ela cai e ela fica Hum, traumatizada, travada, com medo, o que é que você pode sim, sim. fazer para ajudar essa pessoa? Pronto. Eu Pronto. vou lhe Essa falar o pergunta seguinte, é ó, minha, essa é vou a lhe minha falar. preferida, Alex. Antes de Angélica responder, tecnicamente, ela que é expert aqui, tá, gente? Eu vou falar da minha experiência na prática. Para quem não sabe, eu sou instrutor de bicicleta. Eu tenho uma escola aqui em Salvador que já está caminhando aí para o 8º ano. E quando um aluno meu ou uma pessoa, seja ela qual for, cai, a primeira coisa que eu procuro ver é se ela se machucou ou não. Caso ela não tenha se machucado, eu peço para imediatamente ela levantar, montar na bicicleta e sair pedalando. Ah, não, mas não pensa muito, não conversa muito, levanta, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Se ela não tiver machucada, eu boto para pedalar. Eu acho na prática, eu não sei tecnicamente o que é que eu estou fazendo ali, mas na prática eu acho que isso tem Uhum, um efeito muito positivo. Quanto mais a gente fica uhum, ali, oh, coitadinho, venha cá, não sei o que, pior para a pessoa, pior para a pessoa. Então eu só uhum, faço ver se a pessoa se machucou ou não. Se ela estiver bem, pedala de novo. Para criança, para uhum, adulto, para pessoa mais velha, é assim que eu ajo. Mas uhum. aí já pode me corrigir se eu estiver errado, viu? Por favor. Pronto. Você falou uma coisa interessante, aí a Alex fez uma pergunta ótima. Tem um estudioso do trauma, o nome dele é Peter Levine. Aham, Ele estuda exatamente o trauma nos indivíduos. E ele fala a respeito do trauma. Uma queda é uma situação traumática, aham, né? Uma queda é uma situação traumática. Então, eu não gosto muito, assim, o trauma é qualquer situação que nos paralisa, que nos congela, que aciona medos, aham, angústias. Então, ele estudou bastante, existe uma linha na psicoterapia, que não é na psicologia, uma abordagem psicoterapeuta que chama-se SE, Somatic Experience. Não sei se eu falei bem em inglês, uhum, que é a experiência somática. uhum, Então, ele vai nos dizer, né, que nós ficamos com o trauma porque nós congelamos no medo, nós congelamos ali a emoção. Nós uhum, não deixamos que o nosso corpo ele tenha a descarga emocional necessária para que ele possa passar o trauma. Não é fácil para nós, enquanto humanos, fazermos isso. Um cachorro, um animal, um leão, e isso, inclusive, você pode depois olhar na internet os estudos dele, ele vai falar que um leopardo, um animal na selva, ele, quando ele é atacado, quando ele é atingido, ele vive uma situação traumática, ele paralisa, ele para ali, né? E o uhum, corpo dele, se vocês puderem observar, quem já assistiu aquele National Geographic que passa sim, algumas coisas de animais, o animal, quando ele tem uma situação desse tipo, ele fica ali, ó, até o corpo soltar toda a descarga. Isso que você está dizendo vai ao encontro disso, eu encontro assim de uma forma interessante. Por quê? Se você deixa a pessoa ter a sua descarga emocional, mas você não impede, porque o que geralmente as pessoas fazem é, eu sei disso, né? A gente sabe que nós, enquanto pessoas humanas, queremos ser mais humanos ainda, achamos que quando a gente faz, oh, coitado, pare aí, tá doendo, não sei o quê, a gente pensa que está ajudando, às vezes a gente está é, acionando outros núcleos da pessoa, outros núcleos da psique, né? Outros uhum, núcleos de defesa ou não. Tem pessoas que reagem como não tem nada, outros ali vão colapsar e vão chorar, vão mesmo desarmar. uhum, Então, quando você deixa a pessoa passar aquilo e dar o suporte, está bem, e ela seguiu na luta. uhum. Ela seguiu na Então, luta. peraí, deixa eu ver se Se eu ela entendi. fica Eu tô fazendo uma coisa boa, então, da forma que eu tô agindo. Então, agora sim, o importante é dar o tempo para a pessoa ter a reação emocional do Ah, seu corpo. claro. Não, se a pessoa É isso que tá você ali, faz. É isso que é você faz. desequilibrada, tá chorando, eu não vou forçar. Mas E eu eu sei pergunto, porque eu você já tá vi bem, você se fazer machucou? Se ela isso. disser que tá bem, eu vou puxando pelo braço, vamos lá, levanto, boto na bicicleta e boto pra andar. É isso que eu já vi. Então, deixa a pessoa ter a sua descarga emocional e Uhum, ela ir em frente. Você vê que ela está em condições, você deu o suporte para que ela possa seguir na luta. Porque o que acontece é que, às vezes, a gente querendo ajudar, a gente deixa a pessoa mais frágil, tempo mais fragilizada. frágil, porque a gente não deixa que o corpo dela passe pela experiência sozinho. Você corre em cima, deixa ali.
claro, é o socorro. Não estou dizendo que a gente não dá o socorro, não. É tanto que quem trabalha na área de socorro sabe que a gente não mexe no corpo da pessoa. Logo, Sim, deixa a pessoa ali um pouco. Não é Uhum, verdade? verdade. A gente não mexe, porque o corpo, inclusive, ali, ele tem uma descarga, e essa descarga é emocional. Né? Essa descarga é emocional. Por isso que os animais, se você presta atenção, vai assistir um filme desses de animais na selva, quando eles são atacados, eles têm essa descarga, eles ficam ali por algum tempo para depois eles reagirem e irem para a luta novamente. Ó, Gel, Então, isso que surgiu está mais um falando. comentário aqui de Cris. Ela fala, muito legal o trabalho que você faz. Acho que ela está direcionando para mim aqui o comentário. E muito legal essas histórias dos seus alunos de superação. Valeu, Cris. E Gel está aqui hoje me ajudando aí nisso. Gel é Angélica Vitoriano, para quem não conhece ainda, essa que vos fala aí, que está na telinha. Então, se você quiser, pode deixar essa imagem de fundo, porque você está aí aparecendo para o pessoal, né? Estou, nós dois estamos. Viu, gente, aqui. Eu estou calor aqui no Zoom. Então, o medo, ele também, a gente às vezes diz assim, hoje é muito comum a gente associar o medo às crenças. Existem as crenças que são limitantes, existem áreas da psicoterapia, da psicologia, que trabalham exatamente com essas crenças limitantes, porque, como eu disse, a gente vai vivendo experiências e essas experiências, às vezes, vão nos limitando, né? A gente vai congelando, constelando algumas experiências e elas vão tirando do indivíduo a possibilidade dele fazer mais do que seria possível. E hoje se diz muito que fica na zona de conforto, que não é nada de conforto, é muito desconfortável. A zona de conforto, apesar de ter esse nome de conforto, ela é muito ruim, muito ruim. Eu já fiz uma live aqui só falando sobre zona de conforto, e é realmente uma coisa bem ruim a gente ficar nela. Tem uma comparação, Gel, de uma pessoa que escreveu um livro sobre isso, que é como se a zona de conforto fosse um barril cheio de cocô. Merda, cocô mesmo. Você tá ali dentro, você tá confortável, é quentinho, é macio, só que não presta pra nada, é fedorento, não vai te levar pra lugar nenhum de bom. E a melhor coisa que você pode fazer é sair dali, só que quando você sai, você sofre, né? Pra sair de dentro do barril, você tem que fazer força, tem que subir ali na borda, tem que passar a perna pro lado de fora. Então acho que é uma analogia fantástica pra zona de conforto. Gel, Então, deixa eu lhe falar uma outra coisa, ainda, eu acho que a gente já está até respondendo a pergunta de Alex, né? Tem mais uma outra coisa que eu faço, mas que também eu não tive base teórica. Eu nunca perguntei a uma pessoa como você, então vou aproveitar para confirmar hoje aqui. Se o aluno, criança ou adulto, tanto faz, ele cai e ele não está machucado, eu tô do lado dele ali conversando com ele, pedindo para ele levantar, mas eu evito, eu até falei agora há pouco uma coisa que não é bem verdade. Eu digo, eu pego pelo braço e levanto. E eu me lembrei disso, na verdade eu não faço isso. Eu peço que a pessoa se levante e quando alguém vai ajudar, eu digo, calma, espere, deixa eu ver se ele consegue se levantar sozinho. Fulano, ó, seu pé tá preso aqui embaixo, tira o pé aqui, ó, de baixo. Eu vou orientando, mas eu não pego ela e tiro daquela situação. Porque eu acho ruim. Todas as vezes que eu fiz isso foi pior. Todas as vezes que eu fui lá e carreguei a pessoa, carreguei a bicicleta, foi pior. Então já aprendi isso também na prática. Então, é isso que eu disse. Acho que está respondendo ao que a Alex, nós estamos respondendo o que a Alex falou, né? Então, o medo, aí você me fez a primeira colocação a respeito da sua aluna, da sua atual aluna. Isso. E você disse que ela trava, ela chega em casa... Deixa eu repetir aqui para o pessoal, por favor. Gente, eu passei para a Angélica a seguinte situação, que é real. Eu tenho uma aluna hoje, que assim como outras, muitas anteriores a ela, passam por um processo em que eu, que sou leigo, eu consigo perceber que é o medo que está atuando ali, mas eu não sei o que fazer para ajudar. E assim, o que eu tenho feito é com muita paciência, repetir, mas eu gostaria do conselho de Angélica, da orientação, melhor dizendo, de Angélica, porque talvez tenha algo que eu possa fazer de mais efetivo. O processo é o seguinte, o aluno vem, ele faz a aula, dá para ver que ele está com medo, ele está com os músculos enrijecidos, está com a feição de medo, mas com muita paciência e com muita calma ali, a pessoa vai ganhando um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais, e aí no final da aula, 50 minutos depois, ela está fazendo aquilo. Ela está saindo com o banco mais alto, sentando no banco, pedalando, fazendo a curva, voltando, parando, ela fica feliz, ela comemora, ela me abraça, ela, poxa, consegui. E eu sei que o normal é que depois que a pessoa consegue fazer uma coisa dessa, ela não retrocede. O aprendizado que envolve o sistema motor, ele é um aprendizado que, assim, às vezes é difícil de você fazer a primeira vez. Eu não estou falando da primeira vez, entendeu, Gel? A primeira vez a pessoa pode demorar para fazer. Mas, assim, uma vez que ela fez a primeira vez e ela conseguiu repetir aquilo 1, 2, 3 vezes,
é normal que ela vá para casa e na próxima aula ela volte já sabendo fazer aquilo. Ela pode ter até uma dificuldadezinha de 5 minutinhos para se adaptar, mas o problema que eu vejo é essa aluna, que é um caso real, e outras que vieram anteriormente, eu falo outras porque a maioria das minhas alunas são mulheres, mas isso acontece com homens também, tanto quanto. Ela retrocede, ela chega na aula seguinte como se ela não tivesse aprendido aquilo. Aí a gente tem que fazer o processo todo de novo. Aí tudo bem, vamos imaginar que foi só uma vez, Daniel, que isso aconteceu, mas não. A gente passa pelo processo de novo, ela vai para casa, quando ela volta na outra aula, retrocede novamente. É como se ela não soubesse fazer aquilo. E ela sabe, ela trava de medo, na verdade, né? E isso se reflete em momentos que envolve risco, perigo. Por exemplo, uma aluna minha, ela sabe fazer a saída com a bicicleta, sabe se equilibrar perfeitamente. Aí no dia que eu levo ela para pedalar numa ciclovia, do lado de uma via movimentada, que ela ouve o barulho dos carros, e olha que ela está na ciclovia, ela não está na via. Ela trava de uma forma que ela não desce da bicicleta, ela cai. E se ela cai no meio da rua, imagine. Isso aconteceu. Aconteceu recentemente. Só que ela caiu para grama, graças a Deus. Aí você me pergunta, Daniel, você levou essa pessoa para pedalar numa ciclovia próximo de uma rua movimentada de carros, sem a pessoa ter o conhecimento de como fazer para parar a bicicleta? Não. Ela sabe fazer, ela fez milhões de vezes na praça, mas lá o relato dela é: quando eu vi o barulho dos carros, eu não sabia o que fazer, não fiz nada, cair. Ou seja, ela travou e caiu. Então a situação que eu passei para a Angélica foi essa, e queria saber a orientação dela, como a gente pode ajudar essa pessoa. Pronto. Essa situação aí tem vários aspectos para serem bem explorados. O primeiro é que a aprendizagem, a memória corporal, primeiro aspecto que eu estava lembrando para te falar, é a respeito dos grupos distintos e de como esses grupos distintos eles vivem com relação ao corpo e ao medo. O primeiro a gente falou que é criança. Sim. Né? Você vai encontrar crianças, nós vamos encontrar crianças que têm medo, muitos medos, mas via de regra é tanto que eu inicio a minha escrita sobre o aprendizado da bicicleta com alguém me dizendo assim: você não sabe pedalar? Eu tinha 57 anos, a pessoa me diz assim: você não sabe pedalar? Isso a gente aprende criança, porque é até inadmissível para a maioria das pessoas, impensável, se é que existe essa palavra, se pensar que alguém não sabe pedalar aos 57 anos. As pessoas sempre acham que todo mundo sabe pedalar. Então, primeiro, as crianças estão num grupo de que, como eu já falei, eles têm menos medos, eles estão com menos memórias de medo, eles viveram menos situações de medo. Segundo grupo que eu vou destacar, os homens. Os homens são muito, mesmo que eles, ainda brinco, mesmo que eles estejam se borrando de medo, eles têm mais dificuldade de falar sobre isso e de admitir isso. E de demonstrar também. De demonstrar. Às vezes eles são até contrafóbicos, que é um outro extremo do medo. Tem pessoas que elas são tão contrafóbicas que elas se jogam diante do perigo e elas, né? Principalmente se elas estiverem... eu não sabia que isso existia, não. Olha só, contrafóbicos é como chama. Contrafóbico, que a pessoa vai contra o medo. Você já viu aquela pessoa que morre de medo de falar em público e que, de repente, na hora que começa, ela diz assim: eu vou fazer a pergunta primeiro antes de todo mundo? Sim. Essa é uma reação contrafóbica. Ela tem tanto medo que ela vai fazer a pergunta antes de qualquer um fazer. Porque aí ela é como se ela se visse logo livre da situação. Entendi. Né? Eu acho que acho que todo mundo é um pouquinho assim, né? Às vezes. Aí vai variar de situação, porque, como eu disse, todos nós temos medo, em algumas áreas mais do que outras. Uns vão ter medo de andar de bicicleta, outros têm de dirigir, outros têm de altura, outros têm do futuro, outros têm de um vírus, de uma doença, outros têm... Cada um vai ter medo de morrer de fome, tem medo de perder a potência, medo existe de todas as espécies. Agora, o medo básico é o medo, né, que a gente tem, é o medo de morrer. Então, todos esses medos convergem nesse aí, porque é a luta pela sobrevivência. O medo nos protege a nossa vida. Então, todos esses micromedos aí, eles vão deparar, inclusive, vão bater lá no pontinho do medo
maior, que é o medo, a minha existência vai acabar. Se acabar o dinheiro, se tiver uma greve, se tiver um saque, o que acontecer, vai acontecer com a minha vida, pode estar em perigo. Então, o segundo grupo é esses homens. Os homens, culturalmente, são incentivados a ser corajosos. Sim. Às vezes nem são. Às vezes é a mulher quem vai resolver o problema, mas culturalmente se atribui aos homens, né? A força, a coragem. Então, esse grupo aí também, eles são mais, é mais difícil você encontrar, né? Você vai encontrar em menor proporção, mais difícil não, em menor proporção. Aí vem as mulheres. As mulheres, eu ainda vou dividir nos grupos etários. Sim. Uma mulher, por isso que eu digo que esse é um tema muito rico para a gente explorar. Se você for distribuir em grupo etário, você vai encontrar mulheres, a partir de uma determinada idade, esses medos vão ser acentuados. Né? Porque a Angela, proximidade... Moana entrou aqui e largou um comentário enorme aqui em caixa alta, caveirinha e um monte de coração para você. Oh, ela é linda. Então, assim, beijo para você também, Moca. Então, a partir de uma determinada idade, outros medos também podem vir, né? Uhum. Inclusive porque, aí eu penso na sua clientela enquanto de aluna. Pessoas que procuram aprender a pedalar são pessoas, né, já de... Eu acredito, eu tinha que separar o grupo, de uns 25 anos para cima. Não, a maioria esmagadora de minhas alunas, eu falo alunas porque são mulheres com mais de 50 anos. A maioria esmagadora de meus alunos. Então, você pega um grupo de mulheres que viveu uma época de muita repressão para a mulher, Uhum. essa repressão era convertida em medo, Sim. medo, inclusive, né, de fazer qualquer coisa que fosse sinônimo de liberdade, Uhum. né, e a bicicleta é isso. Então, o medo vai se associando, ele vai criando essas cadeias. E o medo maior, inclusive, a partir dos 50, e todo mundo fala, todo mundo sabe, é o medo de queda. Sim. Até o senso comum diz que velho só morre de queda ou de dor de barriga. Então, assim, o medo. Eu não gosto disso não, mas é o que se fala mesmo. Eu digo isso brincando assim, mas olha só, o medo, então o medo vem isso, vem a partir disso aí. Uhum. É o medo, né, da sua vida mesmo, é o medo de que venha lhe acontecer algo perigoso. Outra coisa, aí vocês assim, a pessoa aprende, está toda animada, e aí na hora que você está lá pedalando, eu sei o que é isso, eu lembro, eu subindo aquela ladeira ali do Hospital da Bahia. Sim. Lembra? Lembro. Descendo do quebra-mola, descendo aquele quebra-mola em pezinha, cheia de endorfinas. Naquela hora, não tem medo ali. Vai para casa, você relaxa. Tem substâncias ali que estão lhe ajudando a superar, entendi. Você vai para casa, relaxa, mostra foto pro filho, pro marido, para a vizinha. Rapaz, você fez isso aqui, você é maluca se você tomar uma queda. Cola no medo que a pessoa já tem. Aí a pessoa volta para a aula, claro, além do fato de que você é professor, uhum. E nós que somos, como eu, nós que somos professores, vivemos com as realidades subjetivas desses tantos indivíduos. E são duas subjetividades, a sua e a do aluno. São dois vasos comunicantes, a sua e a do aluno. Você no desejo, na expectativa, e o aluno também na expectativa de corresponder, e a expectativa e a ansiedade também são inibidores. Uhum. Então, nós viemos de uma cultura, inclusive, que a educação era muito coercitiva. A gente aprende... A pessoa se sente pressionada, né? A pessoa se sente pressionada a atingir o resultado. Vai fazer a prova, no outro dia vai ser prova. Se eu não estiver bem... Aí tem a outra história da memória do corpo. A memória do corpo do adulto, ele já tem outras memórias, assim, o músculo, mesmo o músculo, para ele ser... Então, tem que... aí eu já entro no meio que na dica. Tem que ser o treinamento constante. E aí falo da minha experiência. Você viu quando é que eu comecei, quando é que eu pude superar.
todos os impedimentos que haviam, todas as dificuldades, tudo que eu até aquele momento que eu colocava, a partir do momento que eu passei a fazer um treinamento constante. Repetição, você quer dizer repetição. 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 Você vai aprender matemática, você vai aprender física, estatística, você só aprende português, você só aprende na repetição. Uhum. Imagine o corpo, com outras memórias, inclusive. Ele vai Então ter o que remédio repetir, é paciência. repetir. É paciência, não se frustrar porque você não está conseguindo e esperar o tempo do seu organismo mesmo. Lidar com a ansiedade, né? Ver agora sim. Claro que existem medos, existem situações que são mais graves, né? Que são realmente beiram uma fobia. Sim. Né? Então, esses casos, tem outras variantes também que podem entrar aí. Pessoas que desistem das coisas com mais facilidade, que não tem... Qual foi a motivação que levou aquela pessoa a aprender a andar de bicicleta? De onde é que estava o desejo dela? Eu posso ter... O indivíduo pode resolver aprender porque vi minha amiga fazer. Eu tenho exemplo de pessoas que, porque me viram aprender a pedalar, e você sabe disso, muitas pessoas foram em frente com você. Outras não, porque para elas era só aquela coisa assim, pô, é bonito, a Angélica está pedalando, a Angélica conseguiu, mas não tinha a motivação interna, né, o desejo da pessoa, era algo mais externo e não sustentou, aí não teve um suporte familiar. Então tem esses aspectos. Você quer fazer uma pergunta? Eu? Não, continue. Então, aí tem esses aspectos. E o outro que eu fiquei assim empolgadíssima, meu Deus, como é que eu não vi isso? Eu deveria ter... Eu vou estudar mais isso. Lá vem coisa boa. A relação professor-aluno. Sim. Porque você tem o desejo enquanto professor, nós enquanto professores, desejamos muito que os nossos alunos aprendam. Verdade. Né? É uma conquista para a gente. Né? Então, o aluno, se ele faz esse acoplamento, né? Colou aqui, o desejo do aluno com o desejo do professor, a gente faz sucesso. A outra coisa importante, existem também memórias no indivíduo da forma como ele se relaciona com o professor. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Esse desejo meu de professor é uma coisa legal ou é uma coisa que de repente pode forçar o aluno e ele se sentir pressionado, ficar ansioso? É uma coisa boa, porque é uma coisa boa. Sustenta esse desejo. Porque eu deixo isso muito claro para o aluno de todas as formas. Eu fico ali você vibrando. Você sustenta o seu desejo. O ruim é que, de repente, você se desencoraje por conta do o outro se desencorajar. Né? Ou você tem a vontade de fazer por aquela pessoa mais do que o que ela mesma quer fazer. Entendi. É como se a gente tivesse que fazer um parto fórceps. A pessoa não vem no parto natural. Entendi, tem que forçar isso. A cesariana ainda vai lá. O meu foi cesariana na bicicleta. Aí você... O meu foi cesariana. Então, assim, usando essa metáfora. Então, assim, isso a gente também tem que levar em consideração. Por isso, é muito importante que você, como professor, e isso você já faz, né, já está fazendo, né, tentando entender o que é que leva o seu aluno, super parabéns, viu? Assim, como diz meu filho, é guru Dan mesmo. Obrigado. Porque se ele estiver assistindo, vai dizer, você foi dizer que eu chamava ele de guru. Porque, assim, isso eu admiro em você. Você quer aprender para poder levar esse conhecimento para as pessoas que te procuram enquanto aluno. Isso, exatamente. Então, isso é muito importante. E isso você faz, inclusive, é importante que você faça, na perspectiva do autoconhecimento também. O que é meu hoje? Porque você tem 5 alunos numa manhã, ou 3 alunas numa manhã. Cada uma vai ser diferente da outra. Verdade. Cada uma vai ser... E, às vezes, isso me leva a pensar que tem alguma coisa em você, só. Eu acho que nós, enquanto professores, isso é muito bom, porque isso nos leva sempre a querer fazer o melhor, entender melhor a dinâmica daquele aluno, né, os aspectos, não é ser psicólogo, mas é ser aquela pessoa que está ali na relação professor-aluno, entender a psicologia do aluno,
né, da personalidade daquele aluno. Mas o aluno também, às vezes, ele não aprende, ele trava, não só por essas outras questões que eu já disse, mas por questões de como ele vê a relação também professor-aluno. Você pense, inclusive, que esse lugar seu de professor é um lugar de projeção. Aham. As pessoas projetam no Projetam muito, né? professor O que elas querem. expectativas, medos, tem uma transferência muito grande de conteúdo. Né? Muitos alunos Então, relatam isso. Daniel, eu achava que eu não ia conseguir, mas só por você acreditar e me dizer que eu ia conseguir com tanta certeza, eu fui lá e fiz. Né? Então, essa pessoa transferiu para você uma autoridade. Uhum. Ela, com certeza, fez uma projeção positiva em cima de você. Vai ter alguém que vai olhar para você e vai achar que... E vai travar, vai lembrar do pai, vai lembrar do tio, ou não vai lembrar de ninguém, mas tem um superego muito castrador, muito... E aí a pessoa vai ficar, tá me vigiando, tá brigando comigo, tá, né? Não, já olha, a situação fica surreal às vezes. A gente tem uma receitinha de bolo, né? Você vai sair no pedal direito, se você for destro, esticar a perna, se equilibrar ali para depois sentar, e depois que você senta no banco, você coloca o pé esquerdo. O aluno, às vezes, ele tá tão travado que a gente fala para ele exatamente o que fazer dessa forma e diz, olha, eu estou segurando a bicicleta, tenha calma, faça um passo por vez. Aí sabe o que a pessoa faz? Depois da 10ª vez que a gente tenta, ela faz 10 vezes a mesma coisa. Tudo diferente daquilo que eu pedi. Ela vai e se joga no banco. Aí eu digo, fulana, mas não era só para você se equilibrar na perna e tentar se equilibrar primeiro? Você sabe que eu tô segurando. Daniel, não sei o que acontece, eu escuto tudo que você me fala, mas na hora que eu vou fazer, quando eu vejo, fiz tudo errado. Então, às vezes, isso eu acho que assim, é um processo relativamente normal. Eu não estou reclamando não, porque depois de insistir um pouco, a gente vence ele. Mas a questão é, o medo ele é tão paralisante que a pessoa ela escuta, mas ela não entende o que ela precisa fazer e ela não faz. Até ela realmente ganhar um pouquinho de confiança, parar, deixar, diminuir o nível de ansiedade para ela conseguir escutar de verdade. Às vezes a gente tem que repetir 20, 30 vezes para a pessoa escutar a primeira vez. Então, muitas vezes. Dizer, porque junto com o medo aí, é uma das manifestações do medo é a ansiedade. E a ansiedade, ela é assim, você quer fazer aquilo de qualquer jeito, quer fazer rápido, quer fazer da melhor forma possível. A gente até entende, né, porque a pessoa faz rápido. Ela faz rápido porque ela acha que quando ela senta no banco, ela está segura, então ela quer ir o mais rápido possível para o banco, quando na verdade, isso na prática não é assim. Mas a gente entende que o que vem na mente da pessoa é isso, né? Quanto mais rápido eu sentar, mais rápido eu vou estar seguro. E na verdade, quando ela se joga no banco de vez, ela se desequilibra, ao invés de se equilibrar. Mas só para a pessoa escutar isso, às vezes o processo é de muita paciência, porque a gente tem que repetir muitas vezes. Não adianta brigar, não adianta pegar pelo braço, não adianta pressionar, é ir repetindo com calma. Mas às vezes eu chego a chegar para o aluno e dizer assim, olha, você escutou o que eu falei agora? Repita aí o que eu disse. Você me disse para levantar na perna e depois sentar no banco. E o que é que você fez? Eu fui direto pro banco, né? Para a pessoa começar a perceber, entendeu? Então, quando a pessoa começa a dizer assim, Daniel, eu fiz errado, eu digo, olha, você já percebeu sem eu precisar falar. E aí eu vejo que existe um progresso ali, né? Mas às vezes demora muito realmente. Sim, porque a pessoa também tem que fazer essa memória, né? Tem que ter essa memória desse movimento e ela precisa internalizar, né? Então, por isso que eu disse que a repetição, você só aprende matemática, você só aprende português, exceto algumas raras pessoas que elas só fazem escutar o professor falar. Então, pode ser que a pessoa também ela tem menos habilidade corporal. Então, sim, claro. quem vai ter menos habilidade com o corpo, menos... Né? Às vezes você vai perguntar, a pessoa não sabe dançar, ou ela tem menos... Eu lembro, inclusive, você na primeira aula, pegando no meu quadril. Sim, para mover a cintura, né, de um lado para o outro. Para mover a cintura. Isso. Para mover a cintura, né? Então, assim, e ali foi um processo de muito olhar para o meu corpo, para as emoções do meu corpo. Então, não era uma coisa fácil, né? Como é que é para mim? Eu senti que eu estou toda dura. O que é que está me deixando dura aqui? Porque o corpo trava. É verdade. Uma pessoa de 57 anos, ela vai travar, ela não vai chegar lá soltinha.
né? E aí a outra que tem 57, que pedala desde criança, ela se joga, ela vai no buraco, ela faz mountain bike, ela vai fazer tudo. Então, assim, o que eu digo é que é importante a gente estar atento ao processo, inclusive você, como professor, pensar nisso, eu vejo que você está preocupado por isso, nesse processo de aprendizagem mesmo do aluno, que entra o seu lugar mesmo de professor. Então, você reconhece que os alunos têm dificuldade, separando por grupo. Qual é o grupo? Então, recomendo treino, né? Treino Uhum. constante. Ou a gente repete, ou então não vai memorizar aqui, Entendi. né? Cuidar Tem que dos níveis de repetir. ansiedade. Repetir. Repetir sem expectativa. Uma vez eu recebi uma pessoa que Pô, eu vou estava anotar isso aqui. Repetir sem expectativa. expectativa. E isso acho que é a chave. Porque enquanto a pessoa está com Repetir expectativa, ela vai chegar no final da aula frustrada se ela não conseguir. Se ela tiver que fazer isso 3 aulas seguidas, ela vai ficar frustrada 3 vezes. Então é Então, tentar assim, refrear essa fazer, expectativa. fazer aquilo brincando, Fazer fazer aquilo meio acreditando que em que algum momento vai funcionar, mas sem pressão. sem pressão, né? Uhum, Porque a pessoa uma hora vai fazer. Ela vai encontrar o caminho, porque o corpo da pessoa, ela vai saber o caminho. Às vezes, pressionar vai fazer com que ela faça mais contato com aquele núcleo de medo, né? E aham. ela ative mais, e aí ela ative outros comportamentos de desistência, e aí ela não vai à frente no aprendizado. Ó, Gel, tem um Uma certa comentário vez de Caldas, eu acho que é Helena Caldas. Tem que aprender a dançar, rebolar a cintura. Ela está confirmando aqui que é é, isso mesmo, para andar de tem bicicleta. tem que fazer mesmo, soltar a cintura, soltar o quadril, porque senão você fica durinho. Eu lembro você fazendo isso, né? De Uhum. soltar o corpo. É, outra metáfora que eu uso muito do meu aprendizado, e agora eu falo um pouquinho assim até de dica, eu lembro na primeira aula, ou foi segunda, já foi na segunda, eu andando na bicicleta e você segurando atrás, eu não sei se você vai lembrar disso, e eu olhava para a sua sombra na frente, Aham. o sol estava nas suas costas e a sombra ficava na frente. Aí você viu o movimento que eu estava fazendo. Eu não lembrava disso, não. Eu via que você estava me segurando naquele momento, Ah, você via que eu estava ali, que eu estava perto, que eu estava me segurando, pela segurando. minha sombra. E isso, para mim, era um ponto de confiança. Eu sabia que Aham. você, então, assim. E aí eu volto para aquele aspecto que é da minha subjetividade, que vai ser diferente da de Maria, da de Joana. Aham. Eu transferi para você, né? Projetei em você, e é tanto que nós mantemos até hoje uma relação, né, de amizade, cordialidade, de afetividade. Eu transferi para você conteúdos positivos enquanto meu professor. Eu te coloquei num lugar de confiança. Então, E saber que se eu você tava estava ali, ali, tava segurando, você tava tranquila. Entendi. eu estava tranquila. Eu sabia que você estava ali. Uhum. Né? E eu não sei se você lembra que quando eu comecei a sair sozinha, ele dizia: eu faço de conta que você está ao meu lado, atrás de mim. Eu Fica fico ouvindo minha voz pensando, lá. lembrando de tudo que você dizia. Suspenda o banco, bote o pé, faça isso, desse jeito, daquele. Então, eu repetia. Então, estratégias que eu usava. A maior estratégia que eu acho que a pessoa deve usar é essa. Qual é a relação que eu estabeleço? O que é que eu estou? Quando eu olho para Daniel enquanto meu professor, o que é mesmo que eu olho para ele? Entendi. Gel, eu queria já lhe fazer um pedido. Se você ainda tem mais Diga. algum conteúdo assim, é, Uhum, vamos dizer assim, de definição técnico sobre o medo, a hora é agora, porque eu já queria passar para a uhum, finalização, porque a gente já está chegando uhum, no final aqui do nosso tempo, e uhum, eu vou lhe pedir 3 coisas que eu vou lhe ajudar a construir aqui também. Vamos construir juntos, né? uhum, Primeiro, fica à vontade para falar o que você quiser, mas eu já vou adiantar aqui as 3 perguntas que eu vou lhe fazer. Uma delas, a última, acho que você já está fazendo, mas a gente resume tudo, tá? Que seria a dica prática no final. Mas antes eu queria exemplificar aqui o jeito errado de lidar com medo e o jeito certo de lidar com medo nesse contexto de aprender a pedalar. E a gente uhum, podia exemplificar através de histórias, né? Mas uhum. antes de você passar para isso aqui, pode finalizar, tá? Se você trouxe mais algum conteúdo para a gente. Não, não, pode. A gente acho que foi conversando, não precisa, não tem uma coisa teórica, não. Acho que foi tratando, acho que deu. Se alguém tem dúvida aí com relação a como é que o medo
aparece na vida da gente? Tem Pode alguma perguntar, pergunta né? aí? Não tem nenhuma pergunta por enquanto não, mas se alguém tiver, pode perguntar. Bom, João, então vamos lá. Imagina a situação que eu estou com meu aluno, né, dando aula, e o medo aparece, isso é normal, vai acontecer, né, em todos os casos. Você imagina o jeito errado de lidar com essa situação? Para que fique muito claro para as pessoas o jeito certo, eu acho bom a gente falar do jeito errado. Uhum. Do jeito errado que, assim, na prática acontece dessa forma, não é a gente inventar um jeito errado. Na prática acontece dessa forma, e dessa forma não é a forma que vai funcionar. O que é que você me diz? Se o aluno apresenta um medo, O aluno, aquele contexto que eu lhe falei, a gente está na aula e o aluno está enfrentando um medo que ele não está conseguindo superar. Ele não está conseguindo superar. O que é que pode piorar esse quadro? O que é que pode piorar quando o aluno está ali fazendo a aula e ele age daquela maneira? uhum. Olha, cada caso, psicólogo é fogo, porque ele dá sempre uma. Assim, cada caso tem a sua especificidade, Uhum. né? O que funcionou para mim, pode ser que não funcione para uma outra pessoa. Mas espera aí, deixa eu colocar de outro jeito então. Quais são os principais erros que você imagina que a pessoa pode cometer no momento que ela está ali A com pessoa que medo? está orientando. Não, a pessoa que está aprendendo. A pessoa que está aprendendo. Sim, a pessoa que está aprendendo. Como é que ela pode lidar com esse medo da forma errada? Quais são os principais erros para lidar com esse medo? Não. Acho que agora eu consegui me fazer compreender, né? Pronto. Agora entendi um pouco melhor. Uhum. Assim. Mas mesmo assim, a primeira coisa é a pessoa saber o que é que está acontecendo com ela, que a leva a sentir medo. Né? Não é uma coisa que às vezes se faça e se consiga sozinha. Uma boa dica para mim seria listar o que é que me leva, assim, fazer um diagrama, uma lista, o que é que me leva a sentir medo? Tenho medo de cair, porque eu tenho medo de quebrar os ossos, eu tenho... Aí vem aquela segunda parte do medo, que é a vergonha, né? Eu tenho medo de cair, e aí passar uma vergonha, as pessoas saberem que eu caí, porque as pessoas julgam, porque as pessoas vão me achar inábil para o que eu estou fazendo. Então, a pior situação, eu penso que é a melhor forma de se sair, a pior situação não, a melhor forma de se sair a gente tá falando do jeito errado mesmo, você tá certa, a gente tá falando do jeito errado. Então, virando isso aí ao contrário, é a pessoa não se perguntar por que está com medo. Então seria um grande erro, ela não refletir em relação a isso. Ou não reconhecer o medo, não reconhecer a vergonha, certo. Quando você foge de conhecer o que são seus entraves, fugir, então isso aí dificulta mais. Pronto. Fugir daquele medo, daquele sentimento, daquela emoção. Fugir não. Olhe para o medo. Tem uma coisa que eu digo sempre. Nessa trégua da pandemia, inclusive, eu fui dar aula lá no Rio Vermelho. Foi a única aula nessa trégua em fevereiro. Da quarentena, assim. Estava um grupo pequeno, eram 4 pessoas só, uma aula nossa, supervisão clínica, nesse ambiente que é uma escola. Eu fui para lá. Só que eu fui de bicicleta, porque eu digo, vou aproveitar, não vou, né? Vou de bicicleta, tudo que eu faço de bicicleta. Você saiu do Chepe e foi até onde? Até o Rio Vermelho. Chepe e Rio Vermelho, dá mais ou menos uns 10 quilômetros, mais ou menos. Não fui, alguém fazer medo, eu às vezes brinco, eu fui com medo, mas fui. Mas não é necessariamente medo, assim. Eu sei os riscos. Sair daqui, pedalar sozinha, muito tempo sem pedalar, tem trechos na cidade que não tem ciclovia, que não tem ciclofaixa, que é deserto, né? Todos esses outros medos que aparecem quando a gente pedala, que esse já é outro tema, que é o de segurança, né? Então, tudo isso aí, mas eu fui. Quando cheguei lá, meu aluno, uma das pessoas era um rapaz, ele falou assim, você não tem medo? Né? Assim, toda alegre, você não tem medo? Eu falei, não, eu tenho medo, sim, mas eu boto ele na garupa. E digo, venha comigo que eu tomo conta de você. É isso aí. Isso que eu digo muito isso para meus alunos. Você está com medo? Vá com medo mesmo, porque eu tô aqui, tô dizendo que você consegue. Vá com medo mesmo. Assim, nesse nível, eu sei que eu posso fazer. O que eu não posso fazer, eu não vou me jogar para fazer.
Eu não vou atravessar a Garibaldi pedalando. Tá, então deixa eu anotar aqui mais um item. Então, um outro grande erro seria se jogar para fazer uma coisa que claramente você sabe que você está com medo de fazer e que você não tem condição de fazer ainda. Se você, naquele momento você sente é melhor você não fazer. Você não fazer. Então, respeitar o medo, né, é uma coisa boa. Então, não respeitar o medo é uma coisa ruim. Em algumas situações, você pode negociar com ele, do tipo, eu estava 8 meses, 9, sei lá, sem pedalar, era uma distância, tem trechos péssimos. Mas você sabia que você conseguiria, né? Eu sabia. Então... Diferente de uma pessoa, por exemplo, que nunca pedalou na rua, se aventurar um dia, eu vou pro meu trabalho de bicicleta. Aí não é lidar com o medo da maneira correta. E aí vem outro ponto, né, que eu acho que eu não sei dizer muito o não, e sim o sim. O que é que você pode fazer? Estabelecer pequenas metas. Então vamos lá. Você quer fazer uma coisa que é grandiosa, você tem medo de fazer aquilo. Uma forma errada de lidar com esse medo seria você tentar fazer tudo de uma vez. Esse é o jeito errado. Pequenas metas. O jeito certo seria você quebrar em pequenos passos e ir fazendo aos poucos. Então, enfrentar o medo em pequenas porções. Em pequenas porções. Você vai quebrando um pouquinho, você vai colocando... Então tá, deixa eu ver se eu consigo trazer isso para a realidade. Você, Angélica, quer sair de casa, do Chiep, ir até o Rio Vermelho para dar uma aula. Você quer ir de bicicleta, mas você nunca pedalou na rua. Então talvez seja melhor enfrentar esse medo de pedalar na rua, pedalando até a padaria, para comprar um pão e voltando para casa. Aí depois você vai no dia seguinte na padaria de novo, só que você já sobe uma ladeirinha no caminho e já pega uma rua mais movimentada. Até meu corpo e meu cérebro registrar essa informação de que é seguro eu ir até aquele trecho. Depois eu amplio o trecho. Aí no dia que você vai a primeira vez até o Rio Vermelho, você, em vez de ir num dia de segunda, você vai no dia de domingo de manhã bem cedinho e chama um amigo para ir junto. Aí vai até lá, chega na porta da faculdade, tira uma foto lá, eu vim até aqui, volta para casa. Até o dia que você vai pegar a bicicleta, sair de casa e trabalhar com a bicicleta. Seria isso? Sim, isso. Então esse é o jeito certo. Você tem medo de ladeira, de subir ladeira, você vai fazendo pequenas uma ladeira pequenininha. Tem medo de buraco, né? Vai no quebra-mola pequenininho, não pega aquele quebra-mola grande, vai nos pequenos quebra-mola. Então você vai quebrando esse... Porque se tiver alguém de fora, fazendo outras memórias. Se tiver alguém de fora da Bahia nos assistindo, quebra-mola é lombada, tá, gente? Só traduzindo aí o baianês. Sim, João, continue. Você vai quebrando pequenos medos. Então você vai se conhecendo, né? Você se conhece, você admite que você tem medo, não é? Você não briga com ele, você dá a mão a ele e diz assim, porque o medo nada mais eu penso assim, do que uma criança, né? Assim, a gente entra meio que no estado meio regressivo, meio infantil. Sim. Uma pessoa com medo, ele fica meio... Então, o que é que a gente faz? Olha, eu sou adulto, eu posso cuidar de você. Não tenha medo, que eu te levo até a esquina. Então, você vai negociando. Dar as mãos ao medo e levar ele. E trabalhando com ele aos pouquinhos ali. Entendi. A outra coisa, exercício, no aprendizado, na relação com o professor, falar para o professor o que é mesmo o meu impedimento. Né? O que é mesmo o meu impedimento? O que é que me deixa, né, fragilizada? Porque eu me conheço. Então, se eu sou uma pessoa adulta, estou fazendo uma aula com uma pessoa, né, um instrutor, uma aula, inclusive, que é particular, uma das melhores formas é essa. Olha, Daniel, isso aqui funciona para mim, desse jeito não funciona, né? Eu não estou entendendo. Outra coisa importante é você sair com uma pessoa da sua confiança também, que não seja só o professor. Mas tem que ser uma pessoa que não vai exigir de você e nem você vai se sentir cobrada por essa pessoa. Porque dependendo de quem se for alguém que tenha uma autocrítica muito grande, se ela estiver... Por exemplo, vou trazer o exemplo de marido, que me perdoe os maridos. Nem todos são assim. Mas, às vezes, os maridos não incentivam muito as mulheres. Né? Não vão aprender da bicicleta. Verdade. Eles dizem, ele está pedalando ruim. Tem vários fatores aí, também já é outra coisa para a gente pensar. O que é que faz com que alguns não incentivem?
quando eles não pedalam, né? Quando eles não Uhum. pedalam. Não é o meu caso, não. O meu até me deu bicicleta de presente. Não, mas às vezes o marido E era o meu realmente força a fotógrafo barra. Não, oficial. você consegue, você tem que fazer uma Mas besteira, tem isso, faz. aqueles. Aí a mulher vai lá, a esposa vai lá, faz, cai, se machuca, traumatiza mais ainda, né? É, eu vi um Para ele é caso de fácil uma fazer, que né? ela me procurou, inclusive o marido que não incentivava. Uhum. Ela morria de vergonha, ela tinha que fazer o treino, ela me disse que ia ver se fazia o treino, sem ele saber, Ah, porque ela se escondido do marido. sentia escondido do marido. Entendi. E às vezes os filhos também, dependendo dos filhos, tem filhos que cobram muito, porque tem medo, né, que aconteçam acidentes com suas mães ou seus pais. Uhum. Então, a pessoa tem que cuidar. No meu caso, eu treinei bastante com meu filho. Não sei se você lembra, eu falava. Fui para Aracaju, passei o final de semana, pedalei em pé na bicicleta. Claro que eu lembro. Eu ia para o parque, Seu o filho lá lhe cajueiro, apoiando, lhe incentivando. ele de longe, fingindo que não estava vendo. Daqui a pouco, mãe, eu vi você ficou em pé na bicicleta. Então, eu ia com ele. Assim, o parque tranquilo, um parque vazio, uma grama macia. Se acontecesse alguma quedinha, estava no macio, né? Só faltava botar colchões do lado. Gel, temos mais 5 minutinhos para terminar. Você tem mais alguma coisa para acrescentar nessa lista aí de dicas práticas? Não. Dicas práticas, acho que a gente foi dizendo no Isso, eu já fui decorrer, anotando né? aqui. Eu vou resumir tudo aqui, mas eu queria saber se você tem algo novo para acrescentar. Se a pessoa considera, se dá conta nesse processo que eu disse, de se conhecer, de se ver, assim como você também, se a pessoa olhando para esse aluno ou essa aluna, considera que é um medo que ultrapassa, né, os limites da segurança, da cautela, que já chega a um limite de uma patologia, que se fosse de uma fobia, é recomendável que essa pessoa procurar um profissional. Um profissional, uma ajuda. É uma pergunta que eu anotei para fazer para você. Eu, como instrutor, qual seria o sinal vermelho, o alarmezinho para eu, poxa, essa pessoa precisa procurar um profissional, já está passando aqui do limite do que seria aceitável trabalhar aqui apenas comigo. Eu preciso encaminhar ela para um profissional, porque essa pessoa está travada de medo. O que é que eu poderia ter como um sinal de alerta, um indicador aí? A primeira coisa seria a pessoa poder falar com você sobre esse medo, lhe dizer o que de fato está imobilizando, deixando paralisada, né? Ela poder lhe dizer para que você não venha a ser uma pessoa invasiva. Entendi. E que diga que o outro tem que fazer um processo, né? Então você vai sondando, comendo pelas beiradinhas, assim, onde é que esse medo se manifesta, se ela já pensou em procurar uma ajuda, para ver, porque pode ter outras situações na vida dessa pessoa que ela também manifesta medo. E isso pode se agravar, porque o nível de ansiedade, de cobrança para aprender. Entendi. Na verdade, não tem uma fórmula mágica. Eu vou ter que observar, conversar e talvez ir levando essa pessoa com jeitinho a ter essa ideia, né, de procurar um profissional. Entendi. Agora, Gil, a gente já está realmente sem tempo aqui. Eu vou dar uma revisada, me corrija se eu esqueci de alguma coisa. Então, gente, as dicas práticas aqui. Primeiro de tudo, tentar... Ó, gente, eu anotei, tô com caderno e caneta aqui na mão, tá? Sou um bom aluno. Tentar entender esse medo, pensar sobre ele, não fugir dessa reflexão, né? Tentar entender se de repente é uma vergonha de fazer errado, de decepcionar outras pessoas. Pensar o que é que está causando aquele medo, se é o medo de cair realmente ou se são outras coisas. Que pode ser, como você falou, não ser nem o medo de cair, é o medo de passar vergonha, por exemplo. Né? Depois, nunca se jogar numa coisa que você acha que não vai conseguir, que você está com medo, porque o medo tem que ser respeitado, ele protege. Tá? Mas você pode buscar com o tempo conseguir fazer isso, mas não se jogar de uma vez. Buscar estratégias para driblar. Quebrar uma grande coisa que lhe dá medo em pequenas coisas que lhe dá menos medo, para você ir construindo, né, um caminho para chegar lá. Verbalizar, ter a coragem de falar para o seu professor que você está com medo, por que você está com medo, que tamanho é esse medo, falar, porque assim o instrutor consegue lhe ajudar. E, por último, quando for sair para pedalar, escolher alguém de confiança e que não vai ficar lhe julgando, criticando, pressionando, alguém que vai realmente para lhe apoiar, para esperar o seu tempo e não exigir que você faça no tempo dele. Entendi tudo direitinho? Entendeu, sim. Então a gente tem que terminar mesmo. Falta 1 minuto para a gente terminar aqui. Considerações finais?
Eu quero agradecer a você, né? Agradecer a quem nos acompanhou. Eu acho que demos, né, algumas sugestões, Uhum. mas as pessoas buscam, Gel, para mim foi e uma com aula. certeza Uma aula. Uma aula. foi. Muito, muito obrigado. Depois eu vou assistir, para ver Aham. que for. Bom, então eu já vou finalizando aqui porque faltam 30 segundos para a gente não cortar aqui o finalzinho, tá? Tchau, Tá Helena. Obrigado bom. você pela participação. Gel, muito, muito Beijo. obrigado. Então, gente, aqui quem vos fala é Angélica Vitoriano, junto com Daniel Bagdev. Já fui de bike. De bike. Tchau, Gel. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.